foi que me mordeu? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Sou a fulana. Esse relato é pequeno, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês. Não há nomes no relato. Na noite do dia 13 de outubro, agora de 2021, para o dia 14, o meu filho de 5 anos me acordou durante a madrugada dizendo estar vendo coisas no quarto dele. Eu, como sempre faço, disse para ele orar o Pai Nosso e que eu iria orar com ele, para que todo o mal fosse embora. Observação: eu e meu filho nascemos com o dom de enxergar o bem e o mal, então já estou acostumada. Após isso, voltei a dormir. Não recordo o horário, mas acredito ser umas 5 da manhã, pois o sol já estava nascendo. Do nada, senti alguém me dar uma baita de uma mordida no braço esquerdo. Então eu gritei, ai, para de me morder, pensando que era meu esposo. Mas Ana, não era ele. Assustado, meu marido falou, amor, tá doida? Eu não te mordi não. E eu retruquei e disse, mordeu sim, e doeu. Ele novamente afirmou que não. E me disse, como é que fui eu se você tá com o braço virado para baixo e do outro lado da cama? Ana, nesse momento eu pensei e não respondi mais nada. Meu marido então me disse, amor, você precisa de oração mesmo, hein? Deus me livre. Depois disso, eu voltei a dormir pensando ser apenas um sonho. Porém, ao acordar, qual não foi a minha surpresa? A marca da mordida estava no meu braço. Então, minha pergunta é, quem me mordeu? Será que algum ser, demônio, espírito, sei lá, ficou bravo por eu ter ajudado o meu filho a orar e se vingou de mim? Eu não sei, Aninha, mas gostaria da opinião de vocês. Beijos em você, no Matheus e nos pets. Ah, pessoal, deixem o like. Isso aí, não se esqueçam do like. Bora likear o vídeo aí. Então, acredito que sim, se vocês já têm uma certa sensibilidade, talvez a coisa que estava no quarto dele realmente ficou irritada e falou, vou morder você também. Ah, se ele vai morder o Gabriel, não é? Já ia tomar uma no astral. Falar, você vai morder eu aqui, eu vou arrancar um pedaço seu do astral. Vou me projetar só pra te enxuriçar também. Ia virar uma briga. Mas, olha só, aí, então, as pessoas falam, não, os espíritos não podem te tocar, te machucar. Pode sim! Não pode sim. A gente já tem várias histórias, já conhecemos vários casos de tapa, que vem do nada, fica marca, de mordida, de puxar, arrastar da cama, empurrar na parede. Acontece sim, tá? Então, mas que coisa, não há ficar bravo, morder, vai morder outro. Que tamanho que era a boca? Era de adulto ou de criança? E o que seu filho falou que viu? Ele conseguia dizer exatamente o que era? Era um homem, uma mulher, adulto, criança, disforme, não, uma sombra? O que perturbava ele? O ser de duas faces. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dela, com o irmão, com um conhecido da família, que aqui ela vai chamar de Saulo, e com um vizinho, que aqui ela vai chamar de Luiz, lembrando que os nomes sempre são trocados. Então ela conta que estava na sala assistindo televisão e enquanto isso o irmão dela, a mãe e o Saulo estavam conversando lá na calçada. E os três lá conversando normalmente no portão, quando surgiu na esquina uma pessoa com uma roupa comprida, parecia um vestido longo, assim, preto, com as mangas também muito longas, e essa pessoa veio na direção deles. A tal pessoa se aproximou do Saulo e perguntou para ele onde ficava a igreja, sendo que já se passava das 10 horas da noite. Então o Saulo respondeu que a igreja estava fechada, né? O horário, por conta do horário, tudo, a igreja estava fechada, mas aquela pessoa de preto respondeu que isso não era problema para ela, que ela ia entrar mesmo assim. Ela conta que diz que nessa hora a mãe dela ficou estática, né? Bateu aquela apreensão, o que essa pessoa tá querendo? E o irmão dela, a única coisa que fez foi se esconder atrás das pernas da mãe dela. E o Saulo, muito cara de pau, perguntou para aquela pessoa
se ele era homem ou mulher. Você é homem ou mulher? Sabe por quê? Porque a cada movimento que essa pessoa fazia com o rosto, parece que o rosto mudava. Num momento tinha feição de mulher, no outro momento tinha feição de homem, confundindo a mente dos três que estavam ali perplexos, sem saber o que estava acontecendo e sem acreditar no que eles estavam vendo. Só que aquele ser, aquela pessoa lá, respondeu para o Saulo e disse: Eu sou o que você quiser ver. E em seguida voltou a perguntar onde ficava a igreja. Ele dizia que tinha um trabalho para fazer lá. Então o Saulo explicou que era só ele subir a rua, virar à esquerda e a igreja ia estar lá. Ela era de grade na frente e tinha um jardim também na frente. Dito isso, aquela pessoa se virou e seguiu o caminho. E não parecia que aquela pessoa caminhava, parecia que aquilo flutuava. Era um andar liso assim, ó. E assim que aquela pessoa virou a esquina, que não era até muito longe de onde eles estavam ali, assim que ele virou a esquina, o Saulo foi atrás para espionar, para ver que essa pessoa ia entrar na igreja, assim. E no que ele chegou na esquina e olhou, aquilo tinha sumido. Aquela pessoa, aquele ser não estava em lugar nenhum, tipo, virou a esquina e escafedeu-se, sumiu. O Saulo voltou bege da esquina. Não acreditava no que ele não tinha visto, né? Que a pessoa não estava mais lá. Aí no dia seguinte, a mãe da moça que nos conta esse relato encontrou o Luiz, esse vizinho. E diz que ele estava assim com o olhar meio distante, meio perdido. E aí o Luiz comentou com a mãe da moça que nos conta esse relato uma coisa que aconteceu com ele na noite anterior. Ele contou que estava voltando para casa por volta das 15 ou 10 para as 10 da noite. Até que alguém veio na direção dele e perguntou onde ficava a igreja. E ele respondeu que ficava ali, era só subir a rua, virar e tal, que a igreja ficava lá, mas avisou a pessoa que aquela hora a igreja já estava fechada. Ao que a pessoa respondeu para ele que não importava que a igreja estava fechada, que ele entraria mesmo assim porque tinha um trabalho para fazer lá. A mesma coisa. A mãe da moça que nos conta esse relato, quando ouviu o vizinho contar sobre isso, por pouco não desmaiou. E para completar, o Luiz, o vizinho, ainda disse que não sabia bem se aquela pessoa era homem ou mulher. E foi aí que a mãe da moça que nos conta esse relato contou para ele que também viu na mesma noite o mesmo ser e conversou as mesmas coisas com ele. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Ela nos observa até hoje? Boa noite, Ana. Meu nome é Fulana e esse relato é do meu irmão de 9 anos. Ai, que bonitinho. Se tiver nomes, estarão trocados. Agora é ele contando. Era um dia normal e, como sempre, no final de semana, minha irmã ia dormir na casa do namorado dela. Minha mãe trabalha de noite, mas nessa noite ela estava em casa, de folga, né? Então eu não ia poder dormir com o meu pai no quarto dele. Para me sentir melhor, tadinho, ficou sozinho, sem a irmã e sem o pai. Para me sentir melhor, fui dormir na cama da minha irmã, que fica no mesmo quarto e longe da porta. Mas nessa noite eu não conseguia dormir. Não sei porquê, e acabei deixando a luz do quarto acesa. Mas meus pais pediram para apagar e eu apaguei. Fiquei deitado por um tempinho, mas não conseguia dormir. Aí fiquei olhando em direção à porta, mas virei o rosto. E quando olhei de novo, estava lá uma sombra, de forma humana, parada na porta. Parecia que estava me olhando, me observando. Era muito estranho. Estava parado, na minha reta, com os braços meio abertos. Pelo que ele descreve, agora é a irmã dele falando, pelo que ele descreve, seria meio aberto, arqueado, igual quando os gorilas ficam agitados. Acho que é assim. Quando eu piscava, a sombra agachava. E quando piscava novamente, ela levantava, com aqueles braços abertos. Não veio perto de mim, mas me deu muito medo. Eu não conseguia me mexer.
e comecei a chorar. Eu sabia que eu tinha que levantar, até que tomei coragem, me levantei com a cabeça baixa porque eu não queria olhar para a coisa, andei o mais rápido possível e pulei na minha cama. E quando olhei em direção à porta, aquilo tinha sumido. Mas eu sentia que tinha algo me observando e eu continuava com medo. E eu não vi mais aquilo. Teve uma outra vez que eu estava deitado, quase dormindo, e a minha irmã estava comigo no quarto, mas ela já estava dormindo. Então, do nada, alguma coisa bateu muito forte na janela. No início, eu pensei que fosse o nosso gato. Ele tem essa mania de pular na janela para entrar, mas não ouvi nenhum miado dele. Acabou o relato dele, agora sou eu novamente. Será que era a mesma coisa daquele dia batendo na janela para chamar a atenção? Me senti bastante incomodada por ele presenciar essas coisas, pois ultimamente venho sentindo coisas estranhas em casa e fico me perguntando se aquela coisa ainda está por aqui. Espero que ele não tenha que passar mais por isso, pois ele pareceu extremamente assustado. Eu sei que as pessoas podem duvidar, mas preferi dar meu voto de confiança e fazer com que ele confie em mim para contar suas experiências e me deixar ajudá-lo. Sim, pessoal. Peraí, bem é isso, Ana, obrigado pelo meu relato, beijão, um beijo. É o que eu falo aqui, porque muitas vezes a gente ignora o que criança diz. Porque é criança, porque tem imaginação fértil, então tudo que eles falam é imaginação. Por quê? Por quê? Aí, se coloque no lugar, imagine se sentindo medo e tendo que dormir sozinho, tendo que estar no escuro, com medo daquela situação. Existem várias situações que não precisa ter medo. Mas aí você fala, mas você tá com medo do quê? Às vezes a criança é um pouco mais sensitiva. E por mais que ninguém tá vendo nada, não tá acontecendo nada, às vezes ela tá sentindo que tem alguma coisa ali no ambiente que tá incomodando e tá dando medo. Então, eu acho que não custa dar um pouquinho de atenção, deixar uma vez ou outra, dar um apoio, entendeu? Deixar dormir junto, dormir no quarto, botar um colchão no chão para eles se sentirem mais seguros, ou então, sei lá, deixar a luz acesa, sim, para não passar por esse medo, né? Ai, meu Deus. E ela tá certa, né? Dá um voto de confiança para ele contar. Às vezes tem uma sensibilidade maior, vê mais coisas. Imagina ficar achando que é tudo coisa da cabeça e às vezes não é, né? Às vezes tá lá mesmo. Esse negócio de sombra, eu não sei direito o critério dessas sombras, porque muitas pessoas já viram e é a única, vê uma vez na vida, duas, nada mais acontece, outras não, é uma coisa mais assim. Às vezes está relacionado, não sei, com vibração da casa, às vezes dá uma baixada na vibração, assim, às vezes está acontecendo alguns problemas na casa ou com algumas pessoas da casa, e aí isso facilita para que essas sombras apareçam. Eu já vi essas sombras, e aí que eu digo para você, gente, eu adulta, gritei de medo de ver um negócio 1 segundo na minha frente, lá, sei lá, a hora que eu abri o olho tinha, aí você não sabe se era sonho, você viu, aí você fala, não, eu abri o olho e vi, não vi abrir o olho. E aí você pensa na criança, tadinha, às vezes tá falando, mãe, eu tô com medo. Não, pode dormir aí, vai dormir aí no seu quarto, sim, com a luz apagada. Pelo amor de Deus, não. Eu não durmo. Eu acendo a luz depois de madrugada. Falo, minha mãe não vai ver, eu vou ficar com essa luz acesa e não vou dormir. Ou vou, sei lá. Porque é muito ruim, gente. Passar medo, né? Então, né, fazer oração sempre, antes de dormir, principalmente. Pedir proteção, tanto durante o dia quanto durante o sono, tá? Pra não ter essas coisas aí perturbando, chegando no escuro, né? Mas escutem as crianças, sim. E a gente consegue identificar quando é uma manha, que eu não quero dormir no meu quarto hoje, e quando realmente tá com medo. Foi uma coisa que a criança falou sério, que sentiu medo.
Este aqui, ó. Relato do interior ou palavras têm poder. Tá, eu acho que ele quer dizer que ele se encaixa com coisas do interior e também palavras têm poder. Tá, vamos ver aqui esse relato. O nome dele é... Não sei. Tá, acho que é as palavras têm poder e tal. Olá, Ana, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Então, acompanho vocês há muito, muito, muito tempo. Adoro essas coisas sobrenaturais e sou muito curioso sobre essas coisas, esse assunto. Então, eu vou lhe contar uma história que aconteceu com a minha família, com a minha mãe, para ser mais direto. Vou contar como tudo começou. Somos de uma cidadezinha bem pequena no interior de São Paulo, cerca de 20 mil habitantes. Se chama Tal. Certa época, minha mãe trabalhava fora da cidade, não muito longe, ia sempre de bizinha, de bis, moto bis, ia sempre de bis, mas sempre que ia trabalhar passava por um trevo, e sempre por volta das 6 da manhã, que é o horário que ela entrava para trabalhar. Meu pai é motorista de ambulância, sempre viajou muito, e antigamente já até moraram em São Paulo para tentar a vida na capital. Mas acabou que foram arranjando empregos para cá e ganhando a vida por aqui. Mas o meu pai sempre trabalhou basicamente viajando ou dirigindo. Certa época, minha mãe, indo trabalhar, começou a reparar que bem no trevo tinha uma pessoa com um uniforme de trabalho e era normal. Tinha chácaras perto do trevo, então poderia muito bem ser alguma pessoa esperando um ônibus para ir trabalhar. Passaram-se os meses e minha mãe acabou comentando com meu pai. Você sabe se tem alguma usina ou alguma firma ali para aqueles lados? E o meu pai, curioso, respondeu, né? Eu não sei não, mas por que a pergunta? Então minha mãe contou para ele que sempre via alguém uniformizado ali no trevo. Sempre em tal lugar, em tal local. Meu pai achou estranho e foi algumas vezes levá-la trabalhar. Era incrível, meu pai ia com ela, ela não via. Meu pai não ia e essa pessoa aparecia. Estava tudo muito estranho. Meu pai chegou a ir uns 10 dias seguidos. E durante esses 10 dias essa pessoa não apareceu no trevo. Minha mãe foi um dia sozinha e lá estava ele. Minha mãe começou a contar para os amigos do serviço que passavam pelo mesmo local. Basicamente passavam por ali na mesma hora. E eles falaram, você tá ficando louca, não tem ninguém lá. E minha mãe, muito teimosa, batia o pé que tinha sim. Começaram então a ir... Começaram então a ir com ela, eu acho. Ela na frente com a bis e o povo logo atrás com seus carros. Mas ela via e os outros não. Chegava no serviço e ela, teimosa, falava, mas como vocês não viram? Ele estava lá. Você passou bem atrás e não viu? Toda encafifada, né? Então, a minha mãe começou a ter medo de ir sozinha. Meu pai ficou nessa de levar ela por uns 2 meses. E quando achava que tinha parado, quando ela achava que tinha parado, que não ia mais ver a pessoa, ela ia sozinha. E lá estava o bendito. Minha mãe começou a pesquisar sobre os acidentes daquele trevo. Coisas para tentar achar algo. E começou a pesquisar coisas, acho, para tentar achar algo. E em uma conversa com meu pai, relatou como era o uniforme. Meu pai pensou e logo comentou que parecia de uma usina, da usina tal. Pensando mais um pouco, ele lembrou de um rapaz. O nome dele eu não sei, mas tinha um apelido de animal. Não lembro o nome, vou usar qualquer um aqui. Meu pai logo falou, nossa, parece o Galinhão. Ele sofreu um acidente de carro ali e usava esse uniforme. Mas a minha mãe não conseguia ver o rosto da pessoa, não dava para afirmar, mas já era algo. Pronto, sabia quem era a figura, mas por que aparecia para minha mãe? Sendo que minha mãe mal conhecia essa pessoa. Então meu pai lembrou de uma história. Lembra que eu comentei que o meu pai sempre trabalhou viajando? O relato que o meu pai disse foi o seguinte.
Meu pai contou que trabalhava em uma empresa e viajava de caminhão. Meu pai, o galinhão e mais uns 2 caras da nossa cidadezinha iam até São Paulo. Isso demorava, na época, cerca de 8 horas. E sempre passava... eles sempre passavam por uma nascente e bebiam a água ali, usavam o banheiro, enchiam as garrafinhas, esticavam as pernas. E numa dessas viagens, o galinhão veio dirigindo. E o meu pai, muito cansado, dormiu e pediu para ele acordá-lo, pediu para ele acordá-lo quando chegasse na nascente. Mas o tal galinhão não fez isso. Meu pai acordou faltando cerca de 2 ou 3 horas para chegar em São Paulo, morrendo de sede. Foi falar com o galinhão e esse galinhão respondeu: "Vocês não acordaram porque não quiseram, eu parei lá." E o pior, ele tinha enchido um galão de água. Meu pai e os amigos estavam morrendo de sede, pediram por favor então para ele dar um pouco d'água para eles. E o abençoado negou a água. Você acredita? Não deu a água do galão dele. Meu pai diz que foram as 3 horas de viagem implorando e pedindo pelo amor de Deus para ele dar um pouco de água. E o galinhão se recusando. E ainda bebia gostoso a água do galão na frente deles. Disse também que quando chegaram, meu pai xingou ele de tudo quanto é nome e disse a seguinte frase: "Seu filho da mãe", né? Não foi mãe que ele falou, mas "seu filho da... onde já se viu negar água? Quando você morrer, você vai vir pedir água para mim e eu não vou te dar também, você vai ver." E não é que ele veio mesmo? Lembrando dessa história, meus pais correram para o cemitério, procuraram o túmulo do galinhão, fizeram uma oração. Meu pai disse também, olhando para o túmulo: "Olha, galinhão, se é isso que tá te impedindo de ir embora, eu te perdoo. Isso já passou e eu nem lembrava mais. Foi há anos já. Descansa em paz, tá?" Nesse momento, começaram a jogar umas garrafinhas de água. Foi incrível, gente. O túmulo é de piso. E esse... Nesse momento, o pai dela, acho que o pai e a mãe, sei lá, eles começaram a jogar umas garrafinhas d'água no túmulo. Jogar água, abrir garrafinha d'água e jogar no túmulo, porque se ele queria água, né, ele tava dando água para ele, perdoando, pode ir. Então, eles começaram a abrir umas garrafinhas d'água e jogar água no túmulo do galinhão. E ela falou que o túmulo é de piso, né, revestimento. E aí ele começou a sugar a água. A primeira leva de água, meu pai e minha mãe jogavam e a água sumia imediatamente. Aí eles iam encher a garrafinha e de novo a água foi secando em cima do túmulo. Encheram, jogaram mais uma vez, aí o túmulo começou a ficar molhado e aí começou a empoçar a água, mas depois de várias águas jogadas ali em cima. Meio que era o galinhão dizendo obrigado, estou satisfeito, sabe? Já deu. Eu acho que ele aparecia para minha mãe em vez do meu pai, porque o galinhão, talvez por ele ter um certo medo do meu pai, pois o meu pai disse que não ia dar água para ele naquela frase. E tentou meio que pedir então para minha mãe. Ou talvez ela seja mais apta a ver o outro mundo, não sei. Depois disso, minha mãe nunca mais viu nada. Chegou a passar sozinha ali 3 da manhã até e não viu nada. Mas sempre que passa, ela diz que lembra da situação que viveu. Bom, esse é o meu relato, Ana, espero que gostem. Desculpa se ficou longo, desculpe os erros de português também, mas essa é a prova que palavras que parecem da boca para fora ficam na memória e às vezes voltam, como essa, que voltou para pedir água. As palavras têm poder. Ai, gente, coitado. Não, coitado, né? Na hora da raiva, ixi. Mas não dá água, né, gente? Ficar fazendo picuinha. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.
Vamos ler esse daqui, então. Ela duvidou e a desgraça apareceu. Vamos lá, mais um aqui de desgraça. Olá, Ana e Assombrados, todos os nomes estão trocados, então pode ler tranquila. Esse relato aconteceu há uns 6 anos e foi minha mãe quem me contou. Tínhamos uma vizinha, a dona Márcia, uma senhora simpática que fazia salgados por encomenda. Sua filha, Denise, a ajudava e morava com a mãe junto com seus 2 filhos. Pois bem, Denise era aquele tipo de pessoa estressada, que vivia reclamando, resmungando e praguejando. Lá da nossa casa, conseguíamos ouvir Denise todos os dias xingando seus filhos e às vezes até mesmo a própria mãe. E seus xingamentos, ou seja, o seu xingamento mais recorrente era desgraça. Todos os dias, toda hora e por qualquer coisa, ela chamava desgraça. Sua mãe vivia alertando. Minha filha, para de chamar esse nome, porque no dia que ela vier, você vai se arrepender de ter chamado. Aviso, o qual Denise sempre respondia, porque ela pareça, que eu xingo ela também. E a dona Márcia saía, orando baixinho, repreendendo a língua ferina da filha. Até que um dia, depois de mais um dia cheio de xingamentos e brigas, ouvimos um grito. Era Denise, desesperada e cheia de vergões nas pernas e nas costas, chorando e chamando o nome de Deus, sem parar, pedindo perdão. Todo mundo ficou sem entender e só depois Dona Márcia explicou o que havia acontecido. Conta a Dona Márcia que ela havia saído de casa comprar mais ingredientes para os salgados e deixou Denise responsável por fritar uma leva de salgados que havia sido encomendada. Denise disse que um salgado de queijo, na hora que foi para o óleo quente, espirrou em sua mão. E aí pronto, aquele festival de xingamentos e mais uma vez a palavra desgraça. Na mesma hora, ela sentiu um cheiro podre, de sujeira e carniça vindo de trás dela. E ao se virar, topou com uma velha, suja, descabelada e com uma vara na mão, com um sorriso macabro e olhando para ela. Denise se assustou e a velha disse, por que o susto? Você não vive me chamando? Então eu cheguei e eu não vou embora. E nisso começou a lapear a perna da Denise, bater nela com a vara, pá, pá, golpeando suas pernas, suas costas e dizendo, eu cheguei e não há quem me tire daqui, não me chamou, não duvidou de mim, então senta na sua pele, senta desgraça e pá, e tchau, tchau. Denise, cheia de dores pelas surras e fraca pelo medo, ajoelhou no chão aos prantos, sem forças para dizer uma só palavra, apenas clamando a Deus em pensamento, pedindo perdão e misericórdia. A velha continuava batendo com uma mão e com a outra amassava todos os salgados já prontos e jogava no chão. Denise mentalizou ainda mais forte o nome de Deus e quando pensou, Senhor meu Deus, tenha misericórdia, eu sei que fui falha, mas não permita que essa criatura faça morada em meu lar e na minha vida. Que seja apenas o lugar para ti e sua luz fazer moradia. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Nessa hora, a velha soltou um grito e em uma onda fortíssima de fedor, simplesmente sumiu. Denise continuava no chão, cheia de marcas da surra, com o rosto inchado de tanto chorar e até urinada de medo. Dona Márcia, ao chegar e ver a filha naquelas condições, no mesmo dia chamou o pastor de sua igreja e juntos, com Denise, fizeram uma corrente forte de oração e nunca mais nada se viu de sobrenatural na casa. Muito menos se ouviu Denise xingar por qualquer motivo, muito menos chamar a desgraça. Ah, uma curiosidade, até mesmo os salgados que estavam no congelador azedaram. Até hoje, Dona Márcia acha que quando a velha tocou nos que estavam prontos e os jogou no chão, ela desgraçou todos os que já estavam prontos na casa. Isso aconteceu com os salgados, justamente o ganha-pão daquela família.
E é isso, Ana. Esse relato corre na minha rua até hoje. E ninguém, mas ninguém mesmo que eu conheça, que sabe dessa história, ousa duvidar que a desgraça vem, caso seja chamada. Eu prefiro acreditar que é melhor prevenir, né? E por isso nunca nem pensei nessa palavra em um momento de raiva. Beijos para você, Mateus e os filhotes humanos e peludinhos. Obrigada por contar o meu relato. Um abraço. Um beijo para você, obrigada. Hein? Mas eu falo que há males que vem para bem, né? Porque tem gente que é só através do baque, do susto, é que dá uma endireitada. Então, o relato de hoje é: 2 maledites cruzaram o meu caminho. Essa, por falta de uma, tem 2, hein? Vamos lá. Oi, Ana. Há pouco tempo descobri o seu canal e desde então, em meus tempos de folga, dou um jeitinho de escutar os seus relatos. Os nomes já estão modificados, caso apareçam. E prometo tentar resumir ao máximo, pois se eu for contar tudo, daria um livro. Ou melhor, vários livros. Em 2013, Peraí, agora... Eu não sei se é um moço ou é uma moça. Vamos ver, quem sabe a gente descobre ao longo do relato aqui, ó. Em 2013, tive um sonho com um colega de escola que não via há muitos anos. Fato que só estudamos na mesma escola. Fato que só estudamos na mesma escola. Eu acredito que por volta do ano de 2000. Bom, naquela época eu era muito sossegada. Então, uma moça, tá? Que nos conta o relato. Naquela época eu era muito sossegada e não queria saber de ninguém. Diferente dele, que sempre estava com alguma menina. Então, deixa eu só recapitular que eu não entendi muito bem isso aqui. Em 2013, eu tive um sonho com um colega de escola que eu não via há muito tempo, pois estudamos juntos na mesma escola apenas. Acho que ela quis dizer isso. A gente só estudou junto, não era assim amigo de sair, brincar, enfim. Estudava junto na mesma escola, lá por volta do ano de 2000, e ela sonhou com ele em 2013. Naquela época da escola, eu era muito sossegada, eu não queria saber de ninguém, diferente dele que sempre estava com alguma menina. Bom, o tempo passou, como já disse, e sonhei com ele. Eu não entendi nada, o porquê de depois de tanto tempo, né, cerca de 13 anos depois, eu sonhar com alguém que eu mal conhecia. Eu acordei e contei para minha mãe e para minha irmã. Acredita que no final da tarde, do outro lado da cidade, eu fui encontrar esse tal colega? E acredite, é algo quase impossível, pois eu moro em uma cidade com mais de 500 mil habitantes. E para aumentar a minha surpresa, Ana, ao me ver, ele disse que havia sonhado comigo. Eu não compreendia como podia ser possível, mas mesmo assim eu contei para ele que eu havia sonhado com ele e com 2 meninos, os quais eu acreditava que eram seus filhos. E ele me confirmou que tinha filhos, sim, e sem acreditar na coincidência, eu fui embora para casa. Passado alguns dias, toda essa coincidência não saía da minha cabeça. Aí então tive a ideia de procurá-lo no Facebook. E então começamos a conversar. Ele me contou que tinha filhos e que tinha saído há alguns meses de uma relação bem difícil. De uma relação bem difícil para os dois, pois eles não se davam bem em nada. Só permaneceram um tempo juntos por conta do amor aos filhos. Para mim era indiferente, pois eu tinha muitos amigos homens e ele seria mais um amigo. Bom, Ana, não é que os meses foram passando e eu fui sentindo algo mudar, e ele também? Até que meses depois começamos a sair como amigos. Até que um dia ele me pediu em namoro e eu aceitei. Então ele veio conhecer a minha família e eu conheci a dele.
A minha família é muito amorosa. Logo o abraçaram como parte da família. Já com a família dele foi mais difícil. Primeiro fui conhecer os pais, mas demorou, viu? Ele tinha vergonha, pois eu sempre tive mania de limpeza e a mãe dele havia se tornado quase que uma acumuladora. Porém, depois de um tempinho juntos, eu conheci seus pais. Sua mãe só se lamentava da vida, do dia que se casou, de tudo e de todos. Seu pai tentava ser um pouco mais agradável, mas logo perdia a paciência com a esposa e começavam a discutir e os palavrões logo surgiam, algo que eu nunca gostei. Eu tive pena dele, Ana, pois por mais que eu não tivesse uma família perfeita, sabíamos a hora de falar e de não nos expor daquela forma. Eu sei que ele saiu de lá envergonhado, mas acredite, não menos do que eu. Bom, os dias passaram, deixei aquele episódio de lado e então resolvemos sair com os filhos dele. Imaginando eu que seria tudo lindo, pois sempre amei crianças e as crianças sempre me amavam também. Mas não sabia eu que a Maledite, ex do meu esposo, que vou chamá-la de Fiona, havia os envenenado. As crianças, envenenado entre aspas, né? A Fiona, a Maledite, havia inventado muitas mentiras sobre o pai e sobre mim, a ponto de dizer que eu era amante dele há muito tempo, que eu havia feito uma macumba para separá-los, coisas que jamais eu teria coragem de fazer e não aceito que façam. A Ana, fora que ela que fez de tudo para separar o pai deles antes deles nascerem. Ele havia brigado com uma namorada e a Fiona deu um jeito de ficar com ele apenas uma vez e dizer que estava grávida. Quando ele pediu o exame, ela disse que havia perdido, acredita? Sem falar que havia perdido a criança, né? Sem falar que ele conta que uma vez eles haviam se separado e ela fez um trabalho na frente do portão da casa dos pais com as iniciais dele. E hoje ela quer inverter toda a história, me acusando de fazer as coisas horripilantes que ela teve coragem de fazer. Foi muito difícil para mim saber, escutar de crianças coisas que a Fiona inventava sobre mim. Ficava com muita raiva por ela ser tão baixa de usar os próprios filhos, usando de alienação parental, tentando me separar do pai dos filhos dela. Coisa que eu não entendia, pois quem o havia traído e ido embora de casa era ela. Fui tentando relevar, mas sempre era um desafio todos os encontros com seus filhos. Todos esses encontros eram muito estressantes, mas eu me posicionei e decidi dar a oportunidade a eles de me conhecerem. Tentei eu separar as coisas. Tentei entender que, apesar de serem pré-adolescentes, era a mãe que os manipulava. Achava eu que a situação estava difícil, porém não estava nem perto de eu saber o que me esperava. Um dia, o meu namorado resolveu me levar para conhecer os seus tios, parentes do lado de sua mãe. Eles me trataram muito bem, mas não tinham nada de bom para falar de seus pais. Pelo que falaram, a minha sogra era uma pessoa muito má, que interferia na vida dos outros, que interferia na vida de todos. Ela vivia em fofocas, inventava calúnias, não se importava com o resultado de suas mentiras. Ela só tinha prazer em ver o circo pegar fogo. Eu fiquei sem entender nada. Eu não sabia o que falar nem o que pensar. Até que uma tia dele me perguntou: "A louca não fez nada para você ainda?" E eu respondi que não. E ela me disse: "Então se prepara, pois eu não conheço um que aquela mulher não tenha prejudicado." Ana do céu, me deu até um calafrio. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, pois eram coisas terríveis que disseram que ela fazia. Coisas que jamais achei que alguém fosse capaz. Credo, gente. Bom, vida que segue. Continuamos a namorar e logo fui pedida em casamento e noivamos. A minha sogra, quando soube, mudou de temperamento comigo.
Me perguntou se eu estava grávida, pois não teria outro motivo para o filho dela se casar. Ela disse que a Fiona, vou chamar de Maledite, tá? Para entrar bem aqui no contexto. Ela disse que a Maledite tinha dado o golpe da barriga no filho dela, que para segurá-lo logo ficou grávida. E eu expliquei que não era o meu caso. Era porque estávamos felizes e nos amávamos. Mas ela não aceitou. Disse que ai de mim se eu tivesse grávida, pois ela não queria mais nenhum neto. Acredita, Ana? Foi muito difícil ouvir aquilo tudo. E o meu noivo, não sei se ele não ouvia ou por medo de enfrentar a mãe, ele fingia que não escutava. Dali em diante, só pioraram as coisas. A louca da minha sogra, que não falava com a Maledite, retomou a amizade só para se unirem e me atormentarem. Ela não perdeu tempo em contar que tínhamos noivado para Maledite, que tinha o telefone do meu noivo para falar sobre os filhos. E aí começou a importuná-lo, pedindo para voltar. Inventava que as crianças estavam doentes, ligava várias vezes de madrugada, até que chegou ao ponto do meu noivo ter que mudar de número de telefone e abrir um boletim de ocorrência contra ela, por ameaças e importuno. Isso tudo aconteceu quando ela já estava com outro, acredita? Ela já estava com outro e grávida, isso mesmo, a infeliz estava grávida e ninguém sabia. Só descobrimos por um dos filhos alguns dias depois. E aí ela mandou um recado pelo menino. Disse que estava grávida e que poderia ser do meu noivo. Eu, sabendo que ela estava tentando me provocar, mandei a resposta. Falei pro coitado do menino que era muito fácil saber. Era só ela ir com o meu noivo e com os 15 que ela saiu para fazer o DNA. Eu sei que eu não devia ter respondido isso, mas aquele dia o meu sangue ferveu. A Fiona, a Maledite, estava ainda usando a criança para me atacar, por não ter coragem de vir falar para mim. E fora que estava tentando fazer o meu noivo se passar como traidor. Eu nem sei o que aconteceu, nem sei o que se passou na minha mente aquela hora nem sei o que aconteceu na minha mente aquela hora. Eu só entendi o porquê muitas mulheres não se relacionam com homens que já tiveram filhos. Só entendi isso, porque é difícil, né? Não todos, mas... Mas você acha que isso me fez desistir? Não. Aí é que eu resolvi marcar a data o mais breve possível. Marcamos e a Maledite, quando soube, no caso, no mesmo dia, pela minha sogra, me mandou um recado pela mesma. Disse que havia comprado uma arma para acabar comigo. Isso mesmo, ela prometeu acabar comigo no dia do meu casamento. Eu nunca achei que ela chegaria a esse nível. E eu pensei, como é tonta. Ela vai me matar e acha que ela vai voltar com ele depois disso? No mínimo ele vai casar com outra. Como pode ser tão burra assim? Eu não tinha condições de fazer uma festa. Eu havia saído do emprego para cuidar da minha mãe, que estava muito doente naquela época, e o meu noivo trabalhava em uma casa de rações. Você acredita que a mãe dele ia toda semana comprar ração para os gatos, para os pássaros e para os cachorros? A louca tinha muitos bichos. Ela levava para tosar os cachorros no veterinário, tudo na conta do meu noivo. Quando chegava o dia de receber, cadê o salário, Ana? Não sobrava dinheiro nem para ele comer, porque ficava tudo em ração para bicho, banho, tosa. Então, mediante tudo isso, resolvemos morar com os meus pais até estabilizarmos e a minha mãe melhorar. Pois tinha certeza que era só uma fase. A minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, tinha e tem muita fé, não ia ficar doente por muito tempo. Eu não fiz festa de casamento, eu não chamei ninguém de fora da minha família, só nos casamos no civil e não deixei a minha mãe ir.
por medo da Maledite tentar fazer alguma coisa contra mim e contra minha mãe. Ou, na verdade, fazer alguma coisa contra mim e a minha mãe presenciar aquela cena. Até hoje isso me dói muito, Ana, por saber que aquela infeliz conseguiu me frustrar em um dia que era para ser um dos mais felizes da minha vida. Como disse, me casei e os meus pais, que bem dizer nos bancavam, vendo isso, o pai dele começou a ir no meu portão todos os dias. Ou para emprestar coisas, ou para emprestar dinheiro, até que chegou a um ponto que não aguentava ouvir barulho de buzina de carro que eu passava mal, achando que era o pai dele. E nisso eu fui ficando com muita enxaqueca, com dores terríveis, dor de estômago, de tanto nervo. E em um desses dias que eu não estava muito bem, o meu esposo quis ir visitar os pais, pois os seus filhos também estavam lá. Pediu para que eu o acompanhasse e eu fui. Chegando lá, não conversei, fiquei quieta, só escutando. E a mãe dele perguntou o que eu tinha. Meu esposo falou que eu não estava bem. Ela regalou os olhos para mim e perguntou: "Tá grávida? Pode falar." Eu respondi que não, que era enxaqueca. Ela logo se prontificou e foi no quintal, pegou algumas ervas e trouxe para mim. Mandou eu tomar um chá feito com aquelas plantas e que aquela dor de cabeça ia sumir. Eu achei estranho, mas como meu esposo não viu maldade, aceitei e levei embora para fazer um chá em casa. Logo que cheguei em casa, fui até a minha mãe com aquelas ervas e ela me perguntou onde eu tinha arrumado. Então contei que foi a minha sogra que havia me dado. Minha mãe pegou e perguntou se eu estava grávida. Eu ri, falei que não. Minha mãe então me disse: "Sabe essas ervas que a sua sogra te deu? No sítio, as mulheres que queriam abortar faziam um chá e tomavam. Na mesma hora eu peguei aquilo e joguei no lixo. Eu fiquei inconformada. Eu não queria acreditar que a minha sogra, pensando que eu estava grávida, fez aquilo comigo. Se eu tivesse tomado e se eu estivesse grávida, eu poderia ter perdido um neto dela. E fora que ela poderia ter me matado também. Ana, eu não sei dizer a repugnância que eu senti dela. Eu não consigo pensar que ela fez na inocência, igual pensa o meu marido. Para mim, ela é má, sim. Os próprios familiares dela não querem saber dela por causa de todo o mal que ela causou na vida deles. Por que comigo ela seria diferente? Ana, passei por muitas coisas. A minha sogra e o meu sogro já aprontaram muito. Se eu contar, você não vai acreditar que existem seres humanos assim. A última que ela aprontou foi para ver se separava meu marido e eu. Acredita que na casa dela hoje moram ela, a louca, o marido, charlatão, e a ex-nora, a Maledite, que prometeu acabar comigo? O corno do marido da Maledite e os filhos que a Maledite teve junto com meu marido e os do corno do marido dela, mora tudo lá, tudo junto. Eu não tenho o que fazer, apenas entreguei nas mãos de Deus. A minha sogra de vez em quando aparece no portão de casa. Não faço esforço, mas não maltrato. Eu só queria viver em paz. Eu e meu marido passamos por muitas coisas por causa deles. Mas Deus é maior. Eu não acredito na lei do retorno, Ana. Mas se existir, eu tenho pena dessa gente. Fique com Deus e me perdoe por esse enorme relato. Eu acredito na lei do retorno, sim. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes não chega a hora que a gente quer. Às vezes não chega nem aos nossos ouvidos o que... Mas tenha certeza que pelo menos aqui alguma coisa está acontecendo. Às vezes é silencioso, às vezes a gente nem imagina que a pessoa está se comendo por dentro, está ficando, não tem paz, não tem sossego. Ela pode parecer para os outros como se fosse assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo nada, mas a hora que fica quietinha em casa... eu acredito na lei do retorno. E se não for aqui, filho, tem muito mais pro lado de lá, tá bom? Tem outras vidas ainda. Fique tranquila.
tem que ter, porque esse povo tem que pagar de algum jeito. Ai, meu Deus do céu. Ai, como pode ser tão ruim? Mas tem que dar uma separada. Esse povo, vocês vão pra lá. Deixa o povo viver em paz aqui. Ai, vamos lá. Paz de espírito, vamos lá colocar amor no coração, perdão. Tudo mais. Como explicar o ocorrido? Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Espero que estejam todos bem. Eu sou fulana e vou contar um relato que aconteceu com o meu irmão. Pode ler tranquila, pois não há nomes. No sábado, dia 25 de setembro de 2021, agora, pouco tempo atrás, o meu irmão foi a uma consulta médica próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Como não estava muito frio, ele optou por ir com uma camisa de manga comprida e como não estava muito frio, ele optou por ir com uma camisa de manga comprida e um colete de sarja. Ao chegar no centro da cidade, ele deixou o carro no estacionamento, colocou o comprovante no bolso do colete, guardem essa informação, e foi para a clínica médica ali pertinho. Ao sair da consulta, ele ficou ali mesmo na rua, conversando com um amigo. Para quem não conhece a região, as pessoas costumam se reunir nos bares e também na rua para bater um papo. Após algum tempo conversando e vendo que o bar ia fechar, meu irmão foi comprar uma garrafinha d'água e não demorou nem 5 minutos. Saiu e o bar fechou. Ele e o amigo começaram a caminhar quando o amigo perguntou: "Você não estava de colete?" Foi nesse momento que meu irmão percebeu que o colete havia sumido. Ele ligou para a clínica e foi informado que não estava lá. Mesmo porque não foi preciso tirar o colete, pois ele não fez exames. Foi apenas uma consulta. Ele foi até o estacionamento e, como não tinha em mãos o comprovante, porque estava no bolso do colete, foi preciso preencher um questionário enorme para retirar o carro. No dia seguinte, meu irmão ligou para um amigo e pediu o número do bar. E ele foi informado que foi encontrado um colete após a limpeza do local. Ao retornar ao bar, o garçom relatou que o colete foi encontrado dobrado embaixo de uma mesa e no segundo andar. Ao conferir o bolso, lá estava o comprovante e R$ 20. Mas como ele foi parar lá? Se meu irmão não tirou o colete, não foi ao segundo andar do bar e não demorou nada, pois o bar estava já fechando. Alguém tem alguma explicação para isso ou já passou por alguma situação assim? Aqui no canal já ouvi vários relatos de objetos que somem e depois aparecem, mas no caso do meu irmão, ele estava vestido com o colete e em nenhum momento ele tirou, pois o colete não é muito quente e já estava bem tarde, ou seja, já tinha até esfriado um pouquinho. Estamos até hoje sem acreditar que o colete sumiu sem ele tirar do corpo. Será que alguém de outro plano queria ficar com ele e talvez não tenha servido e aí decidiu devolver? O que vocês acham? Obrigada por ler o meu relato e vamos deixar o like, galera. Abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Ele não teve um apagão? Será? Falou que foi bem rapidinho, ele só entrou, demorou uns 5 minutos, comprou uma garrafinha d'água, não foi nem 5 minutos. Ele só entrou, comprou uma garrafinha d'água, saiu e o bar fechou. E se alguém tivesse encontrado, e se ele tivesse tirado, seria ali no andar de baixo. Se ele tirou e algum funcionário dobrasse e pegasse também, tá, um funcionário pegou e dobrou, deixaria em cima de algum lugar. Você deixa onde você acha o negócio? Você vai lá no segundo andar e deixa embaixo de uma mesa? Embaixo da mesa? Você deixaria em cima do balcão, em cima de uma mesa, entregaria para o responsável do bar, não é? Agora, no segundo andar, dobrado, e outro falar que alguém passou a mão, teria levado pelo menos os R$ 20, mas não, tava lá. Ninguém roubou nada.
Agora, o que aconteceu ali para ele sair, entrar de colete e sair sem perceber? Gente, que coisa doida. Já aconteceu algo assim com vocês? Esse negócio agora tá ficando sério. O negócio tá sumindo do corpo. Ainda bem que foi o colete. Já as pessoas se as carças. Ai, meu Deus, o sapato. A calça, cueca. A calcinha. Você entra num lugar, sai pelado e nem viu que levaram. Aí começa a tirar com a nossa cara, né? Que medo. Mas, gente, falando sério, não sei se alguém souber explicar. Que interessante. Muito bom. Fiquei curiosa para mais casos. Inveja ou erro? Vamos ver. Olá, Ana. Olá, galera. Meu nome é Fulana. Tenho 23 anos e moro em Minas Gerais. Os nomes estão trocados. Bom, o relato que vou contar não é muito assombrado, mas serve para deixar uma mensagem importante para vocês. Apesar de ser muito nova, eu já passei por muita coisa. A maioria, coisas ruins. Das piores mesmo. Ai, credo. Bom, eu luto para vencer a depressão faz uns 2 anos. Eu nunca tive nada aparente. Na verdade, eu nunca fui doente. A minha saúde sempre foi de ferro. Sempre era raro eu adoecer. Quando eu nasci, na verdade não era para eu ter nascido. Eu sempre fui muito conturbada desde criança. Meu pai dizia que quando eu tinha uns 3 meses, algo falava para ele me matar, porque não importava o que ele ou o que minha mãe fazia, eu não parava de chorar. Bem, eu cresci e com uns 5 anos comecei a ver vultos e coisas estranhas. Meu pai sempre me batia, porque eu levantava chorando e não o deixava dormir. O tempo passou e eu passei por isso por uns 3 anos. Quando eu mudei de casa, as coisas pioraram. Eu apanhava dos meus pais todos os dias, porque tinha pesadelos frequentes e via coisas e vultos. Eu sei que eu passei boa parte da minha infância assim. Só fiquei realmente bem aos 10 anos, quando realmente mudei para uma casa que foi uma bênção. Foi muito bom, a energia de lá era magnífica. Hoje eu moro em outra casa, num outro bairro. Isso me lembra aqueles que estava na Netflix, Eu Vi, Haunted. Os casos que tinham um caso parecido com esse. Enfim, bom... tempos se passaram e aos 12 anos me mudei novamente. Então nessa casa que moro hoje. Não vejo nada aparente há um tempo. Só tive umas 7 paralisias do sono até hoje. Bem, aqui que começa a minha história. No ano de 2016 conheci um rapaz. Vamos chamá-lo de Vitor. Na internet. Até aí a minha vida era muito boa. A gente se conheceu e começamos a namorar. Tudo era muito bom no início. A gente se amava muito, estávamos com muitos planos, mas do nada tudo se contorceu, tudo passou a ficar ruim entre a gente. E daí pra frente a minha vida começou a virar um inferno. Eu comecei a ter ansiedade e ela se agravou, hoje ela é aguda. Eu tive e tenho alguns problemas de saúde até hoje, depois que conheci esse rapaz. Ano passado a gente deu um tempo para ver se melhorava e tudo ficou pior. Eu fui até um amigo meu, um pastor, e ele disse que alguém estava com inveja de mim e do meu relacionamento. Que inveja na minha vida não era novidade. Que eu não adoeci antes porque a minha alegria e o meu modo de viver era tão maravilhoso e puro que a inveja não conseguia afetar. Início desse ano, Vitor terminou comigo e tudo piorou. Eu já perdi a conta de quantas vezes tentei me matar. Não era tanto por causa do término, e sim por coisas fúteis. Quando ele terminou, foi o ápice. Eu literalmente estava cega de amor. Eu me lembro que não conseguia comer, nem levantar da cama. Eu mentia para os meus pais dizendo que eu tinha comido algo que não fez bem para o meu estômago. Eu superei ele. Demorou, mas superei.
Me lembro que não podia ouvir o nome dele ou ver uma foto que eu ficava mal. Eu resolvi me distanciar dele e fiquei bem. Hoje me sinto melhor. A gente se fala, mas é muito pouco. Eu, sinceramente, Ana, não sei quem foi o babaca que me invejou desse jeito. A inveja foi forte. Eu ainda penso se foi mesmo uma inveja ou se foi um erro eu namorar com o Vitor. Pois foi depois que comecei a namorar com ele que tudo ficou ruim pro meu lado. Ele tinha me falado que tinha feito um plano pra gente ficar junto. E eu não sei se esse plano foi se aproximar de mim ou se tratava de algo obscuro. Até porque, depois que a gente terminou, eu fiquei sabendo de várias coisas sobre ele que não vêm ao caso. Bem, com isso eu aprendi que mesmo com os melhores amigos por perto, a gente não pode confiar. Nem em um namorado virtual. Creio eu que a inveja hoje em dia é uma das piores coisas que existe. Você é afetado de uma forma horrível e os invejosos nunca procuram uma forma de ser feliz sem se preocupar com a vida alheia. Eu particularmente não confio em mais um décimo em ninguém. Fica a dica. Abraços, Ana, fica na paz e na luz. Um beijo pra você, muito obrigada. O problema é duro confiar, né? É difícil hoje em dia, porque a gente vê ainda as histórias aqui que o negócio vem de dentro de um círculo próximo. Alguém que se acha ali que, nossa, é meu melhor amigo, nossa, vai ver a cobra. Tá difícil hoje em dia, hein? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.